Em Gênesis 38, e aconteceu naquele tempo que o oração desceu de perto dos irmãos dele e se desviou para um homem, um de refúgio, e a fama dele era nobreza. Lembrando que oração é o Judá, que é o mesmo nome de Judas do Novo Testamento, que é aqui ele é quem vendeu o José ao Egito, e Judas no Novo Testamento também é o que vendeu o Cristo ao sistema religioso da época. Então, aqui eu comentei no episódio anterior, né, que aparentemente, por traduzir o nome do lugar e o nome do homem, aqui nós vemos algo, né? Ele saiu de perto dos irmãos dele, né? Talvez bateu aquele incômodo no coração né, talvez. Então ele buscou refúgio na nobreza, em nobreza, sabe? Então, eu acho isso muito interessante, né? Ao invés da pessoa se refugiar no salvação, ela se refugiar nas riquezas, nas nobrezas, nas coisas do mundo. Então aqui nós temos esse elemento que, traduzindo os nomes, nós temos esse intuito do qual é falado no Novo Testamento, nas cartas, né? O oração viu lá a filha de um homem, um do baixo, e a fama dele era riqueza. Ele pegou ela e entrou nela. Ela engravidou e pariu um filho, e chamou ele de Vigilante. Ela engravidou de novo e pariu um filho, e chamou-o de Vigoroso. E ela continuou e pariu um filho, e chamou-o de Sossego. Então, com essa mulher, ele teve 3 filhos: o Vigilante, o Vigoroso e o Sossego. Ele estava em mentira quando ela pariu ele. Olha, interessante, né? Traduzindo o nome do lugar, ele estava. O oração pegou uma mulher para o Vigilante, o primogênito dele, e a fama dela era palmeira. O Vigilante, primogênito do oração, era ruim aos olhos do Salvação. Então o Salvação deu um fim nele. Em muitos lugares aqui vai estar como matou ele, mas são duas palavras diferentes que é usado para matar e para dar um fim em. E como eu ainda não percebi a forma que as duas são usadas, o porquê que elas estão diferentes, eu faço isso também para quando eu ler eu conseguir refletir, porque eu acho que em alguma das leituras, em alguma das análises, eu vou ter uma sacada que vai ampliar esse significado. Então é por isso que, por mais que em outras traduções tenhamos aqui o salvação, né, que é Deus, ou o Senhor matou ele, eu quis deu um fim nele, que são duas palavras muito diferentes. O oração disse ao vigoroso: vá à mulher do seu irmão, faça o dever de cunhado com ela e levante semente para o seu irmão. O dever de cunhado é o seguinte: quando o irmão mais velho morre sem ter tido filhos, é dever do irmão mais novo levantar semente para ele, né? Levantar herdeiros para ele. Isso só é colocado em Levítico lá na frente. Então, esse aqui é mais um dos sinais de que já havia algum tipo de lei em vigor. E no Novo Testamento, quando nós, por conta do sangue do Cristo, nos tornamos filhos do Cristo, irmãos dele, o mesmo ocorre no Novo Testamento. Por conta do nosso irmão mais velho, para aquele que faz do Cristo ser irmão mais velho através da busca, é nosso dever levantar semente ao nosso irmão mais velho. E não só o irmão mais velho que morreu, mas o irmão mais velho que morreu por nós. Então, nisso, nós também fazemos a conexão do Novo Testamento, de quando Paulo fala, né? Se você estiver casado, não se case. Se você estiver casado, não se separe. Se você não estiver casado, não case. Porque aí, né, ao casar, você levanta a semente para você. Ao manter-se como você está, quando você chega à confiança, você levanta semente para o Cristo, que é pessoas que vão ter a inspiração dele. Eu vejo dessa forma.
O vigoroso percebeu que a semente não seria dele, e aconteceu que, quando entrava na mulher do irmão dele, ele arruinava para a terra, para não dar semente ao irmão dele. Isso aqui é claramente um gesto bem conhecido, né, de quando você não termina no lugar que recomenda se terminar. Mas então, eu ia elaborar um pouco aqui, mas eu vou deixar por aí. Vou pro próximo versículo aqui. O que ele fez foi ruim aos olhos do salvação. Então ele deu um fim nele também. Então, o salvação, que eu chamo de salvação, mas nas traduções tradicionais vocês vão ter a palavra Senhor, toda em maiúsculo. Então o Senhor deu fim no filho mais velho do oração e no filho mais do meio do oração, por conta deles serem ruins aos olhos dele. Então, oração disse a palmeira, sua noiva. Agora, que interessante, porque a mesma palavra que é usada para nora é usada para noiva. Aqui ela está como nora. Só que quando nós chegamos em canções de Salomão, ela vai estar sendo usada como noiva. Ai, minha noiva, minha noiva. Então é estranho lá estar falando nora e aqui estar falando noiva. Mas é a mesma palavra, é a palavra noiva. Então eu acho que a inspiração pura aqui usou a mesma palavra não para falar que ela já era noiva dele, mas talvez de um sentido profético que ela viria a ser noiva dele. Porque mais adiante nós vamos ver que ela acaba tendo um filho pela oração. E eu não quis perder esse elemento de que é a mesma palavra, lá em Canção de Salomão e aqui. E também isso faz uma conexão ao Novo Testamento, a noiva do Cristo, a noiva do salvação, que ele também é descendente desse aqui. Então eu não quis perder esse aspecto eu quis deixar essa conexão ser feita para quem estiver lendo. Eu tento mudar as palavras o mínimo possível, que é para quando você for adiante na leitura, você ver, poxa, essa é a mesma palavra que estava lá. Para você fazer a conexão devida. Fique viúva na casa do seu pai. O oração, né? Disse a palmeira, sua noiva, que aqui ela ainda era nora dele, mas se a palavra é noiva, então vamos deixar noiva. Aí ele falou: fique viúva na casa do seu pai, até que o sossego, meu filho, cresça. Pois ele disse: para que ele não tenha um fim também, como os irmãos dele. Assim a palmeira foi e ficou na casa do pai dela. Então ele não quis ir imediatamente por conta do medo. Os dias se tornaram muitos, e a filha do riqueza, mulher do oração, morreu. Então aqui a mulher, quem era a mulher do oração morreu. O oração foi aliviado e subiu aos tosqueadores do rebanho dele, ele e o nobreza, seu amigo de refúgio, em lugar da vinha. Aqui eu devia ter colocado vinhedo, mas vou deixar no lugar da vinha mesmo. É, que eu lembrando que esse aliviado é a mesma base da palavra do nome Noé, que eu chamo Noé de alívio, pelos motivos que eu disse lá nos primeiros episódios, que como o fato dele se chamar alívio vai se encaixar essa palavra em vários outros lugares da Bíblia, então eu não quis trocar isso aqui. A inteligência artificial não concordou, mas eu quero prezar pelo. Aqui seria, na maioria das traduções seria consolado, mas eu não quis. Sim, o consolado ele dá uma coisa. Ele tem uma exatidão por conta do contexto maior, mas eu sinto que aliviado passa a mesma mensagem e nós mantemos a integridade de onde mais essa palavra é usada. Então ele subiu aos tosqueadores, né? Então eles avisaram a palmeira, dizendo: veja, seu sogro está subindo ao lugar da vinha, para tosquear o rebanho dele.
Ela tirou as roupas de viúva de sobre ela, porque, se eu não me engano, naquela época, quando você era viúva, você tinha uma certa veste de viúva que era para demonstrar que você é viúva. Então, provavelmente. Então, vamos lá. Ela tirou as roupas de viúva de sobre ela, cobriu-se com um véu e se embrulhou. Ela sentou na abertura das duas fontes, que está no caminho de lugar da vinha. Pois ela viu que o sossego tinha crescido e ela não foi dada a ele como mulher. Agora, aqui o linguajar vai ficar muito pesado. Mas vamos lembrar que essas de fato são as palavras e esses de fato são os significados. Esse é um livro que fala de fala da verdade. E a verdade da verdade é que pessoas matam, pessoas fazem várias coisas que não são agradáveis, né. Então, a palavra aqui, ela está o mais próximo do significado que nós usamos no dia a dia das coisas. E eu às vezes eu contesto de colocar essa palavra ou outra, mas eu quero prezar pela exatidão, né. Então, se eu não me engano, isso é o próprio sistema do YouTube talvez não goste que eu fale essas palavras, por conta de indexar, mas o meu comprometimento é com a verdade. É por isso que eu faço isso há muitos anos já. Então eu não vou abrir mão disso aqui. Essa é a palavra que eu coloquei. O oração viu ela e pensou que ela fosse uma prostituta, pois ela tinha coberto o rosto dela. Tem lugares que coloca fornicadora, mas tem uma diferença, tá? Uma ganha dinheiro e a outra não. E nós vamos ver que aqui é claramente um contexto onde ela ganha algo em retorno. Então, simplesmente fornicadora, você está tirando do contexto. Você deixa mais bonitinho, mas você perde a exatidão. E como o comprometimento meu para fazer isso tudo é com a verdade, eu prezo pela exatidão. Então, fornicadora está incorreto. Ele se desviou para ela no caminho e disse: Vem cá, deixa eu entrar em você. É bem, né? Dá pra ver aqui. Pois ele não sabia que ela era sua noiva. Lembrando aquela palavra novamente. Muito provavelmente porque ela viria a ser, então já estava dando essa conexão. E ela disse: O que você me dá para entrar em mim? Tá vendo? É claramente não fornicadora, e sim essa outra palavra. Ele disse: Eu envio um cabrito das cabras do rebanho. Isso aqui na época era considerado algo muito, muito bom. E ela disse: Se você der uma garantia até você enviar. Ele disse: Que garantia eu dou a você? Aqui ficou estranho, não sei por quê. Não vi isso. Ok. Ele disse: Que garantia eu dou a você? E ela disse: Seu selo, seu cordão e seu galho que está na sua mão. Aqui está no plural. Seus cordões. Aqui eu lembro que está no plural. Não sei por que está assim. Será que eu peguei a revisar? Será que eu colei aqui a versão que eu não tinha revisado ainda? Bom, é o que é, né? Ele deu a ela, entrou nela e ela engravidou dele. Ela levantou, foi embora, tirou o véu de sobre ela e vestiu as roupas de viúva dela. O oração enviou o cabrito das cabras na mão do amigo dele, o de refúgio, para pegar garantia da mão da mulher, mas ele não a alcançou. Ele perguntou aos homens do lugar dela, dizendo: Onde está a prostituta purificadora? Agora aqui, isso é interessante porque isso tem um costume, esse é um costume que ele se carrega até hoje, que é, para vocês terem ideia, a base dessa palavra não é nem a base de prostituta, é a base de purificadora. É a mesma palavra que é usada quando você usa, é a mesma palavra que é usada para santo.
sabe aquele lugar nós vamos ver mais adiante, que tem o Santo dos Santos, que é o lugar mais puro do lugar mais puro da tenda que fica no deserto, é onde o salvação se encontra com Moisés. E a base dessa palavra é aquela, que é Kedesh. E aqui é Kedeshá, é simplesmente um A seria simplesmente um A no final. Então o que dá a se entender é que é um costume de que você pagava alguém e aquela solta te purificava. Então isso aqui já era, o fato de ser usado isso, já era um costume bem pagão. Quer ver, ó? É, aqui está, nas traduções tradicionais, está apenas a palavra prostituta, mas a base da palavra é purificadora, não é prostituta. Então, nas outras traduções, sim, tem prostituta. Nessa aqui, na outra não, na outra, se eu não me engano, não tá. Vou voltar lá agora. Ah, não, nas outras também tá prostituta, beleza, então menos mal pra mim. Ok. Mas aqui é uma palavra diferente daquela que nós encontramos lá em cima. Aquela, se eu não me engano, é muito interessante, porque aquela palavra, ela é ela é uma coisa que eu sempre questionei. E, e vocês vão entender aqui, que eu também eu nunca tinha entendido. Cadê? Não é 21? Ela traz. Vou voltar aqui. É no 15. Tá. Aqui, ó. Olha lá. A palavra da de lá de cima, ó. Essa de cima aqui, essa palavra para prostituta aqui de cima é zana, que é parecido com a palavra que nós usamos hoje, zona. Então, eu nunca tinha entendido, pô, por que que chama de zona? Aí faz sentido, porque a pronúncia dessa palavra no hebraico é zana. Então, isso começou a fazer sentido, porque eu nunca entendi, pô, por que que chama aquele lugar de zona? Todo lugar é uma, né? É porque a base da palavra prostituta do hebraico antigo é zona. Só que aqui embaixo, essa prostituta purificadora aqui é uma outra palavra. Então, a partir do momento que você coloca as duas, você pensa que é a mesma coisa. E não é. A base dessa palavra é purificadora. Então, o que dá a entender que era esse costume de que você pagava uma mulher e aquela soltura te dava paz. Inclusive, esse é algo que nós carregamos hoje, né? Hoje a cultura do sexo, ela tem isso de que aquilo vai te trazer uma paz, ou alguma coisa assim, mas é bastante uma paz que não é bem paz, né? Então é isso. E o fato dessa palavra que ser usada aqui é a mesma palavra, para você ter ideia, para vocês terem ideia, é a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando você fala Espírito Santo, que eu traduzo como inspiração pura. É a mesma palavra que é usada para pura na hora que você diz Espírito Santo. Então, para você ver o nível da, da perversão do próprio vocabulário ao chamar uma prostituta de purificadora. É algo que a gente perde não falando o idioma original, mas que explicando aqui eu posso passar o contexto. Então, assim, é pesado, é uma troca pesada para ser feito. Chamar isso de puro? Não. Mas é o que está escrito. Mas não é, lembrando que é o que eles falaram, não que realmente ela faz isso, é o vocabulário dos homens. Não é porque algo ah, não é porque a Bíblia cita algo que aquele algo é correto, aquele algo é verdadeiro, mas não significa que é correto. De ponta a ponta do bom livro, nós vamos ver que pessoas fazem coisas erradas e falam coisas que não condizem. Não é a Bíblia falando que aquilo é correto, é a Bíblia citando que aquela pessoa falou aquilo. Tudo que está escrito é verdade, mas nem tudo que está escrito é correto aos olhos do Salvador. Mas está listando o que as pessoas fizeram. Está informando nós do que houve. Então, com isso, nós podemos ver, né? Ó, ele vendeu o irmão, os outros irmãos dele mataram a cidade, então a gente pode ver que é uma corrupção que envolve a família inteira. É uma sujeira é uma sujeira e impureza de dentro a fora do ser deles.
E daí você fala, pô, eles fizeram isso tudo, tá? Pô, por que que a Bíblia fala disso? Fala disso porque nós vamos ver a decadência toda e depois o que acontece. Então é importante nós sabermos a que nível eles chegaram antes da escravidão no Egito. Pô, por que que eles foram escravizados? Eles eram o povo de Deus. Ó, então aqui você já começa a ver o quanto foi denegrido a presença deles diante da salvação, de todas as coisas que eles fizeram. Então, pô, por que que a Bíblia fala isso? Fala isso porque mais adiante a gente vai ver que eles vão ficar 400 anos em escravidão. 400, eu acho que é 400. Então você falou assim, pô, mas por que que ele fez isso com o povo dele? Fez isso, ele não fez isso com o povo dele. O povo dele fez isso com si, se distanciando de formas absurdas do que o salvação quer que eles façam. Então é por isso que existem essas coisas na Bíblia, para que você possa entender o contexto, as consequências, o que houve. E aconteceu o quê? Cerca de 3 meses depois, avisaram o oração, dizendo: a palmeira, sua noiva, prostituiu-se. E veja, ela também está grávida de prostituição. Então a oração disse: tirem ela para fora e que ela seja queimada. Aqui nós temos outro elemento. Esse era um erro que, quando nós chegarmos em Levítico, que chegar a lei tudo, que vai estar, vai estar escrito lá que a pessoa que faz o adultério, ela é morta. Então, aqui também dá-se a entender que existia a lei até certo ponto. Talvez não escrita, mas porque não só ele sabia que era errado, mas ele sabe que leva à morte. Então ele sabia da lei e ele sabia da pena. Quando ela estava sendo tirada, ela enviou ao sogro dela, dizendo: do homem a quem pertencem essas coisas eu estou grávida. E ela disse: reconheça, peço, de quem são este selo, estes cordões e este galho? Ah, que. Então a oração reconheceu e disse: ela é mais justa que eu, pois eu não dei ela ao sossego, meu filho. E ele não voltou mais a conhecê-la. Então aqui, ó, essa palavra justa, ela está incorreta. É a palavra reta, porque é um termo que eu vi hoje que ele precisa ser trocado no meu vocabulário da Bíblia. Eu tenho que trocar justo por reto por conta do sistema, de como funciona o sistema judiciário do governo e como funciona a retidão diante de salvação. Então aquilo que eu falo para vocês é: busquem a justificação, busquem a retidão. É uma forma melhor de eu descrever. E isso eu saquei hoje refletindo com a inteligência artificial. Eu falei assim, eu tenho que fazer a alteração desse termo, e reto faz sentido, porque quando você busca aquele sentimento, você fala, salvação me ajuda, porque eu não consigo mudar isso em mim e tudo. E cada vez que você pede, ele vai te endireitando mais. E aquilo, ele vai te maleando para você ser reto. E daí, conforme você vai fazendo aquilo no dia a dia, você vai se mantendo reto. Então é muito interessante isso, porque ele te torna reto. Você vai buscando a retidão. A retidão é algo que a gente busca. Então, por exemplo, no. Porque vai endireitando, né? Você tá torto, e aos poucos, através da oração, ele vai te endireitando, você vai ficando reto, que nem cana, que é o que eles usavam para medir na época, que a gente vai chegar nessa palavrinha aí que é legal também. Mas enfim, então isso também é bem legal. Então, eu vou lembrar aqui, né, se você tiver alguma coisa incomodando no coração, busca ele. Se você errou diante de alguém hoje, peça para ele. Fala assim, salvação, eu preciso ser mais reto diante de ti, né, me endireita, né, eu quero te agradar, isso está incomodando o meu coração. Pede para ele te endireitar, que ele te endireita, ele te deixa reto. E ele não voltou mais. Ok, ela é mais reta que eu, pois eu não dei ela ao sossego, meu filho. E ele não voltou mais a conhecê-la. Lembrando que esse é aquele conhecer de um conhecer íntimo.
que eu ainda não encontrei uma palavra melhor que se encaixe aqui. Mas literalmente é conhecer. Então, eu comentei há alguns episódios, né, que o Cristo lá no Novo Testamento fala: "Apartai-vos de mim, não vos conheço". E daí você fala: "Pô, mas se o Salvador conhece todo mundo, como que ele não conhece?". Não conhece no sentido de ter intimidade, é aquela intimidade que eu falo, que você busca a completude, o seu coração fica cheio, é aquele conhecimento, é aquela intimidade de quando o Salvador e salvação estão dentro de você, tendo aquele momento que é de inspiração pura, que você chora e é aquela cena toda. Então é naquele sentido de conhecê-la. Então, porque de outra forma esse sentido, esse versículo não faria sentido. Ele não voltou mais a conhecê-la. Pô, mas como que você desconhece alguém, né? Então é nesse sentido. Esse é um outro lugar que revela pra gente como funciona aquele versículo do apartai-vos de mim, não vos conheço. Né? É como se fosse, não teve mais intimidade, mas por enquanto eu vou deixar assim. Uma hora eu vou ter uma sacada legal para esse tema aí.